Tá certo, Mariana, obrigado. 8 horas e 35 minutinhos. Está aqui conosco hoje o advogado Gui Azambuja. Gui, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Alex, bom dia, Rafael, bom dia a todos vocês, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para levar até a sua casa a política de Goiás e do Brasil. Rafael Costa, que é analista político, também está conosco aqui hoje. Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui na sua casa. Bom dia, quero cumprimentar você, caro telespectador da TBC, Alex Atanásio, Gui Azambuja, que seja um bom debate para todos. Vamos então ao primeiro assunto. Desde que assumiu o cargo em julho de 2023, Gabriel Galípolo, diretor da política monetária do Banco Central, participou de 9 reuniões do Copom e acompanhou as decisões do presidente do BC, Roberto Campos Neto, em 8 delas. Durante seu mandato, a taxa Selic foi reduzida de 13,25% para 10,50% ao ano. Galípolo foi indicado para substituir Campos Neto como presidente do BC a partir de 2025, mas sua indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado. O governo Lula terá indicado a maioria dos membros do Copom até o final de 2024, o que pode influenciar futuras decisões econômicas. Apesar de receber críticas, especialmente do PT, Galípolo tem defendido a atuação independente do BC. Gui Azambuja, o que esperar aí dessa indicação de Galípolo para o Banco Central? O presidente Lula tem sido um crítico costumaz sobre a política monetária do Banco Central. Será que Lula vai pressionar um pouquinho aí para que esses juros caiam um pouco mais, ou Gui? Bom, Alex, na verdade, não é nenhuma questão de pressão. O Galípolo, ele já tem uma postura, um entendimento de economia muito alinhado ao que os governos progressistas do Partido dos Trabalhadores busca e sempre implementa no Brasil. A questão real é que o Brasil hoje, incrivelmente, com 10,5% de taxa de juros anuais, é a segunda maior taxa do mundo, só perde para a Rússia. O Brasil, com essa taxa enorme, chega a 6,79% de juros reais. E a Rússia, 8,15% mais ou menos de juros reais. O que é isso? Isso é uma economia que anda com o freio de mão puxado. A taxa de juros elevada, ela impede o desenvolvimento das políticas públicas, por exemplo, de todos os programas sociais do governo. Ela dificulta muito os investimentos públicos em infraestrutura, em serviços para a população. E pior, ela atinge você na sua casa. Ela atinge gravemente o comércio e a indústria, os empresários. O comércio por quê? Porque a pessoa não compra uma geladeira, não compra um carro, porque a taxa de juros está muito alto. Então ela deixa para depois, não vou consumir. E isso faz com que o comércio se retraia. A única situação que é menos atingida são os serviços. Mas os empresários, por exemplo, também não investem nas suas empresas, porque eles precisam captar recursos nos bancos através de empréstimos, mas a taxa é tão elevada que depois eles não conseguem pagar. E por isso vem aí esses pedidos de recuperação judicial, falências de empresa, porque o juros está excessivo. E isso tem que parar. Em casos extremos, as empresas chegam a demitir funcionários, porque não aguentam pagar essa taxa de juros. Portanto, o que se espera é que agora, com Galípolo na presidência do Banco Central, a taxa realmente caia a níveis normais em qualquer país civilizado para que a gente possa evoluir e avançar nas políticas públicas do governo do Partido dos Trabalhadores. Rafael Costa, a gestão aí de Campos Neto foi marcada, né, por vários embrólios aí com o presidente Lula, né, às vezes umas trocas ali de algumas farpas. Será que agora aí Lula terá uma relação melhor com Galípolo, o contrário, né, do Campos Neto? Alex Atanásio, o meu debatedor finalizou a fala dele com a seguinte frase: tomara que a taxa de juros volte a padrões internacionais, né, em médios. Ocorre que para que isso ocorra, o gasto do governo precisa também voltar para padrões médios, né? O que acontece no nosso país é que o governo ele não tem compromisso com os gastos, tanto é que nós temos sucessivos déficits fiscais e a consequência disso está nos juros. Juros não é ferramenta de política. Juros, no caso a taxa Selic, é um instrumento de controle econômico e advém, claro, de uma política. Mas você não pode utilizar a taxa Selic da mesma forma como utilizaram a Petrobras até pouco tempo atrás, onde você forçava a empresa a ter prejuízos. O Brasil, de fato, tem uma taxa de juros muito alta, isso é uma realidade. Só que o nosso país, ele não pode concorrer com grandes nações como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem hoje aí uma taxa de juros... Rafael Campos Neto tentou prejudicar o governo Lula?
De forma alguma. O que o Campos Neto fez é o que eu estou falando, fazer um trabalho alinhado à economia. Economia, taxa de juros, não é instrumento de política. Nós temos os Estados Unidos, que está com a taxa de juros na casa dos 5,5%. Se o Brasil colocar uma taxa de juros a 8%, por exemplo, por que o dinheiro do exterior estaria aqui conosco, né? Então, o Brasil acaba tendo que forçar a taxa de juros para que o dinheiro internacional fique aqui. Senão as pessoas vão tirar do Brasil, vão colocar nos Estados Unidos, você vai realmente abaixar a taxa de juros, como o Guia Zambuja disse, porém você vai hiperinflacionar a moeda, né, com uma grande desvalorização. Bom, eu queria chamar outra atenção de vocês sobre esse assunto, porque é o seguinte, inclusive, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Vanderlan Cardoso, que saiu agora há pouco aqui dos nossos estúdios, ele falou também sobre esse assunto, solicitaram aí, o governo queria que essa sabatina com o Galípolo, que ele precisa ser, lógico, sabatinado pelo Senado, fosse realizada ali para o dia 10. Mas alguns senadores conversaram ali com o Vanderlan, pediram para daqui 20, 30 dias. Me parece que a intenção aí é uma negociação aí, né, com questões de emendas orçamentárias. Ô Gui, será que os senadores vão utilizar esse assunto aí como barganha aí com essa questão das emendas? Para aprovar o nome do Galípolo? Até porque, historicamente, o Senado nunca deixou, né, nunca reprovou ninguém indicado para o BC. Sim, é verdade, Alex. É claro que sempre que há esse tipo de nomeação, existe aí uma pressão política, notadamente desses grupos bolsonaristas aí, o filho do Bolsonaro, o Flávio, etc., já vem criando algumas dificuldades. Mas o próprio senador Vanderlan, que estava aqui agora há pouco, se retirou dos estúdios após dar a sua entrevista aí, candidato ao governo à Prefeitura de Goiânia, né? Ele mesmo já disse que não vê dificuldade alguma na aprovação do nome do Galípolo. Uma coisa importante, Alex, é que desde que Galípolo foi nomeado para o Banco Central, para a diretoria do Banco Central, ele votou 9 vezes de acordo com o que foi aprovado, 8 vezes de acordo com o que foi aprovado pelo Copom, ou seja, 7 vezes pela redução da taxa de juros em 0,50% e 2 vezes pela manutenção de 10,5%. Só foram derrotados quando eles queriam derrubar mais 0,5% e o Campos Neto manteve 0,25%. Isso mostra a força do governo federal e do Galípolo com a sua mera indicação para a diretoria, porque conseguimos baixar, nesses meses que ele ficou lá, junto com o Campos Neto, de 13,25% para 10,50%. E é óbvio que a tendência será baixar cada vez mais. E só para colocar uma coisa, Rafael, o Brasil, o governo do presidente Lula, está absolutamente dentro do teto de gastos. A nossa política econômica está indo muito bem. As pessoas estão vendo isso nas ruas e isso reflete nas pesquisas de aprovação do governo do presidente Lula. Isso não é verdade, né? Não, pelo menos não é o que os números mostram. O que nós temos são sucessivos déficits e o governo não está tendo a capacidade de apresentar um plano econômico. Eu pergunto para você, caro telespectador, o que o Lula apresentou até agora de solução econômica? Cobrar impostos? Porque é só isso que está sendo feito. Não existe um planejamento a não ser cobrar impostos. Inclusive, foi aprovado agora há pouco, há poucos dias na Câmara, e a estimativa é que após a reforma tributária, o nosso país vai ter um IVA de aproximadamente 27,5%. Ou seja, se o Guia Zambuja fica tão abismado quando ele descobre que nós temos a maior taxa de juros, o que é uma verdade, né, maior do que a Rússia, como ele disse, pois deixa eu informar para ele que nós teremos algo muito pior, que é a maior taxa de juros da história do planeta, e isso no governo Lula. Só um pouquinho rápido. Sim, fica à vontade. Você, se não sabe o que é IVA, é imposto sobre valor agregado, que já estava previsto 26,5%. Por que vai aumentar para quase 28%? Porque o presidente Lula lutou para ter carne e queijo isento de impostos da cesta básica. É para que você, população brasileira, possa comer mais carne. Isso não afeta em nada a economia da sua casa ou a economia do Brasil. Portanto, isso é para o seu bem, gente.